Jesus foi o discípulo perfeito e discipulado é relacionamento. Recomendei para os meus alunos que eles leiam o Evangelho de João e o Evangelho de Marcos. João 15 vai falar sobre como somos membros de um mesmo vegetal, né, de uma mesma vinha, um mesmo vinhedo. E o Evangelho de Marcos vai focar bastante na reação dos discípulos e de outros ouvintes às afirmações de Jesus, e à pessoa de Jesus, e às ações de Jesus. Entre outras coisas, mas tudo isso se relaciona conosco, que tipo de discípulos nós devemos ser. E como que cada um, eu perguntei para os meus alunos, quando você lê esses dois evangelhos, quais são as nuances de cada um no retratar do discipulado? Coloquei aqui também um exemplo de João 10 e João 17, sobre afirmações que Jesus fez no capítulo 10 e a razão do porquê, o objetivo disso que ele falou no capítulo 17. Por exemplo, eu e o Pai somos um. E Jesus depois expande isso e diz: Pai, torna essas pessoas, nossos filhinhos, né, os seus filhos, meus irmãos, em uma unidade para que eles sejam unidos como nós somos unidos, sejam um como somos um. Enfim, e ele vai falando de características da igreja. Eu também recomendei esse livro do Richard Bauckham, especialista em João e em outras áreas do Novo Testamento, que é o Testemunho do Discípulo Amado. Eu coloquei esse trecho, ele diz que a consagração dos discípulos, na verdade, acontece no capítulo 20, nos versos 21 a 23, quando o Jesus ressurreto torna essas palavras que ele falou lá no capítulo 17 em uma referência aos discípulos e fala assim: olha, assim como o Pai me enviou, assim eu vou enviar vocês. E então ele dedica, né, e infunde o Espírito Santo neles. E no finalzinho aqui dessa citação, o Balcom fala: olha, participar na santidade de Jesus e do Pai por meio do Espírito é fruto dessa consagração de Jesus, dos discípulos. Fazer discipulado perante Deus, a presença de Deus, a face de Deus. Como estar face a face a um Deus santo? Essa ideia paradoxal. A gente pensa em passagens do Antigo Testamento, como o evento de Moisés se encontrando com Yahweh no Monte Sinai. A gente pensa no Novo Testamento, nos discípulos e Jesus na estrada para Emaús, em Lucas. A gente pensa em Atos e os gentios circuncidados e o testemunho que eles receberam em Pentecoste. Tudo isso são encontros. E eles evidenciam relacionamento, eles evidenciam chegar junto como alguém que vem para sua casa para um cafezinho, um ponto de encontro. E nesse caso, em Atos, ou esses encontros em geral, eles relembram os cristãos do que Jesus ensinou. Eles trazem à mente novamente os ensinos, eles promovem congregação, intercessão e provisão. E aí eu estou focando em Atos 2 e João 14. E a gente pode dizer que quando a gente encontra a palavra de Deus impressa na nossa frente, ou nos pergaminhos coletados, ou em uma tela, é um encontro com a palavra do próprio Deus e, por extensão, um encontro com Deus. O cânon eu coloquei aqui protestante porque existem debates sobre a extensão desse cânon. Eu estou falando dos 66 livros com os quais os evangélicos estão mais acostumados. Esse cânon é
É uma lembrança, é uma forma de lembrar do que Jesus ensinou, do que o Yahweh ensinou. E toda a Escritura ela é não só inspirada por esse Deus, mas útil para o ensino, é útil para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, como está escrito lá em 2 Timóteo 3,16. Então, você pensa na sua Bíblia como um lugar de encontro, ou como um diálogo? É nela que a gente baseia o nosso discipulado. E depois de entender um pouco do que a Bíblia diz sobre o discipulado, como nós somos discipulados na leitura da Bíblia, aí a gente pode entrar em